Olá, classe. Quem vive dentro da televisão leva uma vida muito esquisita. A gente tem que olhar para uma lente e acreditar que vocês estão do outro lado. Então eu fico muito agradecido de estar aqui essa tarde, porque eu acredito firmemente que a gente consegue transformar a vida da gente e, portanto, transformar o mundo através das histórias, escolhendo as histórias que a gente conta e, principalmente, escolhendo as histórias que a gente ouve. Eu estou muito emocionado mesmo de estar aqui e vou tentar contribuir com a minha pequena história, tá certo? Bom, vou reservar alguns segredos para vocês dos engenheiros que passaram por aqui e vou pedir um exercício. Vocês se lembram do primeiro dia de aula de vocês? Aquele dia que você saiu e foi para a escola primária? Lembram? Eu peço que vocês façam esse esforço e vou ajudá-los com o meu primeiro dia, que eu tenho provas documentais desse dia. Eu nasci em Ituverava, numa pequena cidade do interior de São Paulo, pela marca do Fusca do meu pai na garagem. Vocês podem saber que eu sou bem velhinho, tá certo? E o exercício que eu peço a vocês é o seguinte: que diferença existe numa criança como essa, esse micróbio, que foi para uma sala de aula nos anos 60 e um moleque que vai para a primeira sala de aula hoje? Que diferença existe entre este cara e este cara? Não vale o penteado, evidentemente. A minha sala de aula era muito parecida com essa daí. Eu não sou tão velhinho isso daí é o Caetano de Campos, na década de 40, mas eu tinha um professor que enchia 2 quadros negros desse daí com conteúdo. A gente passava 30 minutos fazendo um cut-paste do conteúdo do professor. Eu fui a geração cut-paste, não vocês, que são acusados injustamente de ser cut-paste. Que diferença existe entre este cara passivo, que tinha um provedor de conteúdo, quando ele chegava na sala de aula, e esta molecada que, quando chega na sala de aula, já tem esse volume de provedores de informação? Então, o que eu quero falar para vocês aqui hoje tem a ver com essas duas imagens. E é aí que eu vou tentar entender melhor agora a minha história aqui, ajudado por muitos que já passaram por aqui. E agora eu vou revelar a verdade para vocês. Como pode um cara que foi criado nesse tipo de educação cut-paste, aliás, medieval? Essa é uma escola da Idade Média, uma das primeiras universidades. Olha só o mestre lá em cima, o provedor despejando conteúdo no pessoal. E vocês vão ver ali que tem um cara dormindo, inclusive. Ali. Estão vendo, não? Como sempre acontece nessas salas de aula. Mas, enfim, como pode um cara que veio daí estar agora do lado, só isso que se explica, estar do lado desses animais? É porque, gente, eu fiz engenharia na Poli. Agora eu entendi tudo aqui hoje à tarde. Eu não abria estômagos, eu não fiz discurso para ninguém, eu queria fazer coisas, né? Queria construir coisas. E na engenharia eu encontrei muito maluco que queria construir coisas. Quer ver? Olha aqui. E lá na engenharia que eu cruzei uns caras que faziam um jornal anarquista de humor, que misturava jornalismo com humor. Um jornal anarquista que eu virei editor, fiquei 2 anos sendo editor desse jornal, até que eu descobri que eu poderia atravessar a rua e ir até uma faculdade de comunicação que tinha ali do outro lado. Encontrei outros malucos ali na comunicação, perdidos como eu, alguns inclusive estavam perdidos dentro deste prédio, e montamos uma produtora de vídeo. Vídeo, a palavra mais sexy dos anos 80. A produtora chamava Olhar Eletrônico. Éramos muito nerds, só que a gente não tinha onde mostrar nada, a gente não tinha onde publicar as coisas. Então, nos valemos de festivais de vídeo. Esse foi o primeiro festival de vídeo que houve no Brasil. O Vídeo Brasil, a gente ganhou. Aparece um irresponsável e nos convida a ir para a TV Gazeta.
que tinha um alcance muito menor daquilo que tem hoje, mas a TV Gazeta foi o nosso YouTube na época. Porque até então só os nossos pais tinham visto os nossos vídeos, vocês entenderam? E aí depois eu encontrei um cara que não sabia fazer câmera, que foi aluno aqui deste prédio, chamado Fernando Meirelles. Eu não sabia fazer reportagem, os políticos não sabiam dirigir o Brasil, deu tudo certo. Muito estranho. Aí depois eu percebi que minha vocação era ser professor, né? Depois eu inventei o BlackBerry. Em 95 eu inventei o BlackBerry que tinha o Google, porque sim não é resposta, eu vou encontrar. Aí encontrava a resposta. Mas eu preciso contar para vocês uma outra coisa. Eu sentia falta da minha formação acadêmica. E por isso eu fui buscar uma bolsa de estudos na NYU. E lá eu me tornei o primeiro internauta brasileiro. Mas vou ser desmentido daqui a pouco, porque está cheio de nerd aqui. Em 88, eu estava lá fazendo um curso de cinema e televisão na NYU e estava começando um departamento novo chamado Mídias Interativas. Eu falei, não, vou fazer esse troço. Navegamos na internet, e-mail, chats, voltei para o Brasil, 88, eu não tinha com quem conversar. Mas eu tinha um amigo nerd da Poli, tá vendo por que eu fiz a Poli? Que já sabia da internet. Ele falou, não, Marcelo, estou sabendo da internet. Se eu marcar um almoço com o meu chefe, ele já trabalhava num banco nessa época. Se eu marcar um almoço com o meu chefe, você conta esse negócio para ele? Claro. Marcou um almoço, um restaurante bacanão ali perto da Paulista. Vai, fala para ele. No meio do almoço eu falei, gente, vocês têm que imaginar o seguinte, 88, tá? Eu falei assim, chefinho, daqui uns 10 anos, todos nós vamos estar navegando numa rede mundial de computadores. O senhor entendeu? Todo mundo trocando informações, as empresas fazendo compras, umas mandando fotos para outras. Uma teia global que vai engolir todo o planeta. O cara fez, hã? Eu saí super mal desse almoço, o meu amigo me conta que na calçada, o chefe vira para ele e fala o seguinte, a próxima vez que você me trouxer para almoçar, com esses seus amigos maconheiros, você está demitido. É assim, pessoal, é assim que as histórias vão acontecendo na nossa vida e por isso agora chegou a hora da gente não ser preconceituoso como amigo do meu chefe e ouvir, vocês vão ouvir agora vai ser a minha vingança. Quantas vezes eu vim aqui nesse prédio, ninguém queria falar com o Politécnico. Agora eu vou devolver para vocês 5 anos de poli em 2 minutos e meio. Vai doer, mas vai passar rápido. Se preparem, são 2 nerds que para mim são responsáveis por essas mudanças que a gente está vivendo agora. O primeiro deles se chama Alec Reeves, é um cara que em 38 inventou um troço chamado Pulse Code Modulation, o que vem a ser essa bagaça. Prestem atenção! Seguinte, a primeira onda lá em cima é uma onda elétrica, é a onda que a gente usou durante toda a nossa revolução de comunicação analógica para se comunicar. Onda elétrica, por exemplo, a gente usava isso no videocassete. Quem aqui usou videocassete, por favor, levante a mão. Pô, vocês são velhos pra caramba, né? Videocassete, como é que funciona o videocassete? Você tem uma fita onde estão impressas as ondas, você tem uma cabeça que encosta na fita. Vocês lembram da cabeça? 2 cabeças, 4 cabeças, 6 cabeças, 8 cabeças, lembra? Vem a cabeça, encosta na fita e faz uma analogia entre uma onda elétrica e uma imagem e um som. Aí o mundo analógico. Você vai lá, encostou, pum, imagem e o som. O que o Sr. Reeves fez? Ele pegou essa onda, fatiou essa onda e cada ponto da onda ele transformou em pacotinhos de zeros e uns. O que aconteceu com a nossa vida? Quando você ia copiar um filme para o seu amigo no videocassete, o que acontecia? Vocês fizeram isso? Copiar um filme para o amiguinho? Põe um vídeo aqui, outro vídeo, dava play e rec. Não é? 2 horas para copiar um filme. Depois você tirava a cópia, dava para o seu amigo. Como é que ficou a cópia? Uma merda, claro. Vamos supor que o seu amigo quisesse fazer uma cópia para o amigo dele, né?
Hoje, você quer fazer uma cópia para o amiguinho. Como é que é? Você arrasta uma montanha de zeros e uns, joga no CD, queima o CD. As ondas que você copia são idênticas do original. Por isso que eu costumo dizer que Alec Reeves é o inventor da pirataria. É uma injustiça nós termos em São Paulo uma rua chamada Santa Efigênia. Ela deveria se chamar Rua Alec Reeves. Olha a cara do doidão. Engenheiro é tudo doidão, gente. Tudo maconheiro. Demi, Lígia, é tudo doido esse pessoal, né? Agora vejam só o segundo nerd. É o responsável por essas imagens. 2001, Odisseia no Espaço. O autor deste livro, que foi dirigido, um filme, né, que virou do Kubrick, se chama Arthur Clarke. Olha, o cara escreve em 1940. Primeiro, olha a revista que o cara escrevia. Nós que nos achamos muito bacanas aqui no TED, olha só o nome da revista, Wireless World. 1945, o cara escreve um artigo que faz a seguinte pergunta: será que se colocarmos artefatos fora da atmosfera, a gente ganha uma cobertura de ondas eletromagnéticas que englobe todo o planeta? Olha a pergunta que o cara me faz. E por conta dessa pergunta foi inspirada a invenção do satélite. E o satélite nos traz, pela primeira vez na existência nossa nesse planeta, a consciência do tempo real. O tempo que a gente vive agora, o tempo todo, o tempo real. O tempo real é o horário nobre, né, que a gente vive hoje. O tempo real. E aí o Clarke proporciona, por exemplo, na década de 60, uma experiência fantástica que eu tive, que foi ver o homem chegando à Lua, todo mundo vendo ao mesmo tempo o homem chegando à Lua em 69. Aí está o senhor Arthur Clarke, em homenagem a ele, a região onde ficam os satélites é chamada de Cinturão de Clarke, e esta região, que fica a 36 mil quilômetros daqui, está hoje mais ou menos assim. E é aí que chega a hora de eu falar, esta imagem vale mais do que 1000 palavras, do que todas as palavras que eu falei até agora, sobre a nossa condição agora. Quantas oportunidades nós temos de trocar informação, de trocar histórias, como as que a gente ouviu aqui esta tarde. Nós estamos irremediavelmente conectados numa rede de alta velocidade em tempo real. E é para ir para os finalmente que eu quero trocar umas histórias sobre como eu tenho usado essa rede para o meu trabalho, como eu tenho conseguido, às vezes, me aperfeiçoar usando esta rede. No CQC, programa ao vivo, né, gente? Segunda-feira eu chego em casa, não consigo dormir cedo, principalmente depois de conviver com essa qualidade de animais do meu lado, né? Vou para a internet, eu tenho o Twitter desde 2007, mas em 2008, quando começou o programa, comecei a ir para o Twitter e escrever naquela caixinha ali, CQC. Voltava o reloginho do Twitter, lia tudo que os malditos tinham falado enquanto eu estava fazendo o programa. Para quem faz televisão, é uma experiência única. Nunca a gente teve essa oportunidade de conseguir ouvir o que vocês estão pensando enquanto a gente está fazendo. Não é depois, não. Não é depois de escrevendo o e-mail, é durante as conversas das pessoas. Aí eu virei, olha, comecei a seguir conversas, né? Como essas que eu estava seguindo hoje sobre o TED. Estou muito feliz, conhecerei o Marcelo Taz. Pá Costa, deve estar aí. Ela está aqui? Ela está lá. E aí, tudo bem, querida? Beijinho. Linda. Bom, aí eu começo a ouvir as histórias do CQC. Daqui a pouquinho tem CQC. Assistir o Lutador ou o CQC? Ela está em dúvida entre Tela Quente e CQC. Aí tem gente que fala assim, eu ficarei aqui, não gosto do CQC. Esse cara é muito importante, sabe por quê? Se eu clicar ali, eu tenho o endereço dele. Eu sei os amigos dele. Será que é só ele que não gosta ou se é uma gangue que quer destruir o CQC? Comecei a ouvir coisas incríveis. Quando tenho debate de sociologia, vejo os vídeos do CQC, passo a saber mais de política. KKKKKKK.
falei, será que estão usando o CQC na sala de aula? Aí fiz essa pergunta, escuta, alguém aí está usando o CQC na sala de aula? Aí começou, discutimos ontem o episódio de Barueri na aula de Direito Penal, o ERG. Eu falei, gente, mas que responsabilidade. Marketing da Unifiel, primeiro criminal de Maringá. Eu também levei o episódio na aula de ética, curso de fonoaudiologia. Nas aulas de farmacologia discutimos também o CQC. Qual será a substância que eles usam? Bom, não gosto de jornal. Depois que o CQC começou a mostrar os fatos do Brasil de forma diferente, comecei a me informar mais. Jovens começaram a ler jornal por causa daquele programa. Falei, curioso. Aí alguém escreveu, o CQC podia ser o nosso jornal nacional. Aí também não precisa, certo? Aí, hoje é dia de sentar em frente à TV com meu pai, CQC. Eu comecei a ver que tinha crianças vendo o programa junto com a família, e um belo dia eu soltei sem querer, CQC, o programa da família brasileira. O meu chefe, que é um argentino aqui entre nós, me deu um esporro. Marcelo, que história é essa? Aí eu mostrei isso para ele e vimos que no Brasil o CQC teve uma outra implantação. As pessoas vinham dos programas juntos, em família. Mas que preocupação! Aí, gente, eu vou ter que ler esta mensagem que ficou no meu blog. Taz, isso é um apelo desesperado de uma fã incondicional do CQC. Minha mãe vê o CQC comigo, não está gostando nem um pouco dos palavrões que vocês estão falando. Hoje será o teste do CQC aqui em casa. Se vocês não forem uns anjinhos, estarei proibida de ver o CQC para sempre. Falei, Amanda. Amanda Campos, Fortaleza, 12 anos. Eu falei, Amanda, sua mãe está certa, não te proibiu o CQC, mas de pedir que a gente modere a linguagem. Esse negócio de palavrão é uma titica. Pode falar para ela que eu darei cascudos em quem se manter a besta, beijinho. E aí, um dia eu estou falando com aqueles marmanjos, da gente falar menos palavrão. Um outro dia eu estou em Fortaleza dando uma palestra na FANOR e aparece a Amanda, com a mãe dela. E aí eu falei, cara, isso não é uma rede mundial de computadores, é uma rede mundial de gente. Que coisa curiosa. Aí encontro gente que me dá bilhetinho, eu encontro gente que começa, eu usava a foto de divulgação do CQC, gente que começa a me mandar ilustração. Eu falei, peraí, por que eu vou usar essa foto de divulgação do CQC? Toda vez que eu vou falar dele no meu blog, eu peguei, recebi essa imagem, coloquei no meu blog. Sabe o que aconteceu no minuto seguinte? Eu comecei a receber dezenas, centenas de gente que gosta de participar, que gosta de falar, de comentar, de fazer o programa junto com a gente. Gente que se dedica, gente muito criativa. Olha só, e eles aparecem de vez em quando, fazem camisetas, eles fazem esse tipo de desenho e aparecem depois para dar o desenho. E aí, gente, olha, tem crianças de 9 anos que desenham os animais no caderno da escola. Tem figuras como essa daqui, que eu estou devendo 15 anos de psicanálise para ela. Ela desenha todos os personagens que eu já fiz na televisão e eu vou ficando cada vez mais jovem. Sou praticamente um feto ali no CQC. Por isso que eu quero crer que tudo isso que está acontecendo é uma excelente oportunidade que cada um de nós temos de ouvir e selecionar histórias preciosas que possam transformar as nossas vidas, como as histórias que eu ouvi nesta tarde. Muito obrigado, e era isso.